Olá, meu nome é Ricardo Freire Vasconcelos. Sou professor de processo penal e direito penal. Neste caso, nós falaremos aqui das provas obtidas por meio ilícito e também as situações que elas se tornam provas legais. Bom, a princípio nós falaremos sobre a parte específica de provas obtidas por meio ilícito e também as provas no processo penal, a parte inicial do estudo das provas em processo penal. Neste caso, os juízes, quando estão diante de provas no processo penal, devem se ater ao fato que as provas obtidas por meio ilícito, elas muitas vezes devem ser desentranhadas do processo ou outras vezes totalmente extirpadas e gerando inclusive a nulidade da ação criminal. Bom, a princípio o juiz ele não pode condenar ninguém com base apenas nas provas obtidas no inquérito policial. O que seria dizer isso? Porque no processo penal, o inquérito policial pode ser descartado. Neste caso, se aquelas provas obtidas no processo do inquérito policial, quando estiverem na ação criminal, não forem corroboradas por outras provas e não forem, vamos dizer, confirmadas durante o inquérito e durante o processo penal, se essas provas não são confirmadas em juízo, elas não podem ser base para uma condenação. O único fato que o juiz pode se utilizar das provas colhidas no inquérito policial para que gere, no caso, uma condenação, mas aí seria cautelar, seria no caso de uma ordem de prisão preventiva, ou então temporária, e aquelas situações cautelares do qual, verificando a materialidade e a autoria, eu posso sim determinar que seja expedida uma medida cautelar com base apenas nas provas obtidas no inquérito policial. Fora essa situação, o juiz não pode condenar, seja em primeira instância, seja em recurso, com base apenas nas provas colhidas durante o inquérito policial. O que é importante para a prova? A prova é a base da ação criminal. Se a prova ela é obtida de uma maneira ilegal, ela pode gerar duas situações que estão no Código de Processo Penal e também estão na Constituição Federal e são obedecidas de acordo com precedentes da Corte Suprema Americana. Nesse caso, nós temos duas teorias do direito constitucional norte-americano. Uma delas é The Exclusionary Rules, que seria a tradução em português, a regra de exclusão, e a segunda delas seria a The Fruits of Poison Tree, que seriam os frutos da árvore envenenada. Todas duas são aproveitadas no processo brasileiro, certo? A regra do artigo 157, ela diz que no processo penal, aquelas provas obtidas por meio ilícito devem ser desentranhadas do processo. Ou seja, o que seria desentranhar? Desentranhar seria retirar aquelas provas daquela investigação, daquele momento processual que nós estamos colhendo aquelas provas, certo? Essas provas, se elas são obtidas por meio ilícito, devem ser retiradas do processo. Essa situação não gera em si a nulidade processual de toda a ação criminal. Por quê? Porque aquelas provas, podem existir outras provas que se corroborem com essas provas e que se completem essas provas, certo? Portanto, só aquelas que são obtidas por uma maneira ilegal é que são removidas do
processo criminal. Bom, o que ocorre? A teoria norte-americana dos exclusionary rules, ela vem dos precedentes, inclusive de 1897, no caso Graham against United States, no qual a prova obtida através de uma confissão, ela foi obtida de forma coercitiva, ou seja, usou-se de tortura, de meios ilícitos para se obter aquela prova criminal, aquela confissão, vamos assim dizer, que antigamente a confissão era a maior das provas. Nesse caso, como ela foi obtida através de uma tortura, de uma coercitividade, essa prova foi tida como ilegal e foi retirada do processo. E aí se deu a base da chamada teoria dos exclusionary rules. Outras situações de exclusão surgiram depois, anos depois, para corroborar a tese da exclusionary rules, né? Numa busca de um processo mais justo, com o devido processo legal sendo obedecido, a Corte norte-americana, no caso do Weeks vs. United States, considerou também ilegal as buscas e apreensões feitas sem uma ordem judicial, e neste caso a situação se deu pela exclusão daquelas provas no meio do processo criminal que estava em curso. Nessa regra de exclusão, ou seja, exclusionary rules, você retira, desentranha as provas que são consideradas obtidas por meio ilícito do seu processo criminal. Essa teoria tem por base também, formou-se uma outra teoria do direito penal norte-americano. Qual é a teoria? A teoria The Fruits of Poisonous Tree. A tradução para o português seria os frutos da árvore envenenada. Neste caso, aquelas provas de base, ou seja, aquelas provas que iniciaram a investigação criminal, iniciaram a ação criminal, essas provas foram obtidas por meio ilegal, seja por uma escuta telefônica feita ilegalmente, seja, por exemplo, uma busca e apreensão feita ilegalmente que gerou aquele processo, seja por qualquer forma ilegal de se obter a prova, ela iniciou uma ação criminal. A teoria dos frutos da árvore envenenada diz o seguinte: se a base é ilegal, o restante das outras provas que derivam dela também são ilegais. Bom, o que ocorre? Esse caso ficou muito famoso e é citado muito na Suprema Corte Brasileira, principalmente o eminente ministro Celso de Mello, cita muito, e o eminente ministro Marco Aurélio, eles usam muito esse caso. Silverthorne Lumber against United States. Esse caso foi o leading case que gerou a teoria do Fruits of Poisonous Tree. A teoria dos frutos da árvore envenenada, ela diz que a base processual está totalmente contaminada pela ilegalidade. E isso gera o que nós chamamos a inépcia da denúncia. Gerando a inépcia da denúncia, nós geramos a nulidade da ação criminal, podendo ser trancada por total inconstitucionalidade, por violação ao devido processo legal, violação ao princípio da não culpabilidade e outros princípios processuais e constitucionais que venham a dar a base legal e a compatibilidade da investigação e da ação criminal com o devido processo legal e a Constituição. Nesse caso, elas geram um precedente de nulidade, de prejudicialidade da ação criminal. E diferente do caso do desentranhamento, que seria no caso da exclusionary rules,
nós teríamos aí uma situação de convergência para que o processo criminal torne-se legal, retirando aquela base legal, aquela prova ilegal do processo, e aí dando continuidade ao processo. No caso dos frutos da ave envenenada, são um pouco diferentes. Nós estamos falando de uma base processual totalmente incompatível com os princípios constitucionais, e isso gera prejudicialidade do processo criminal por sua incompatibilidade constitucional. O que seria dizer isso? Em tese, aquela prova que iniciou aquele processo criminal, ela é ilegal, foi obtida de forma ilegal por uma coerção, por exemplo, uma tortura, ou, por exemplo, iniciou-se através de uma interceptação telefônica sem ordem judicial, se fez uma busca sem ordem judicial. Todos esses pontos devem ser analisados para se gerar ou não a nulidade processual. Por quê? Porque existe no processo penal uma exceção. O artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal brasileiro, ele diz que aquela prova, mesmo que obtida por meio ilícito, ela puder ser obtida de outra forma independente, e que, nesse caso, as investigações seja do inquérito, seja no caso processuais, elas gerem aquela prova sem que fosse necessário essa que era tida como ilícita, eu posso convalidar essas provas aqui.